Vamos lá. Então, a questão sociocultural é uma proposta que seja adjunta ao corpo como um todo, incluindo avaliações e métodos avaliativos. A avaliação vai ocorrer, mas como vai ser os métodos, as medidas derivarem de objetividade ligada ao próprio desenvolvimento e os seus meios autônomos, ligado ao sujeito histórico, sujeito e as demandas ligadas ao aluno, ao professor e o aluno, esse ato educativo que é indissociável, né, indissociavelmente social ou indissociavelmente um poder. O que é poder? São leviandades. O que é poder? São moralidades. O que é poder? São intelectualidades, são motricidades. O que é poder? São contribuições. O que é poder? O poder é educação. Então, poder e educação ficam um fator que nos favorece um crescimento estatístico ligado à capacidade de pesquisas de formas participativas, um esporte participativo, um lazer participativo, ou seja, as políticas públicas de uma forma e coisas participativas ligadas à avaliação e a reavaliações que venha compartilhar as nossas próprias indisciplinas na nossa vida na infância. As indisciplinas são interesses, e aonde o interesse há um compromisso, aonde o interesse há uma necessidade, e aonde há uma necessidade há um estímulo, aonde há um estímulo há uma direção, aonde há uma direção há uma preocupação, aonde há uma preocupação há uma disciplina, aonde há uma disciplina há discípulos, e aonde há discípulos há educandos, e aonde há educandos há futuros educadores, ou professores, ou mentores, ou instrutores, ou seja, uma forma nesse aspecto de amplo, aonde há uma organização, há uma cultura, ou seja, onde há uma cultura, há uma organização. Tem que haver uma cultura primeiro, embora muitas vezes nós podemos organizar sem ter esses elementos, sem a cultura. Aí já é uma tese que nós discutimos sobre o ato educativo, que é um ato, muitas vezes, de um espaço, onde você relaciona invariáveis e variáveis entre precisões e diferenças entre os outros. Essas diferenças que vão ocorrer negociações ligadas ao empreendedorismo, ao tipo de relação positiva e também aproveitar as relações negativas e ser um grande empreendedor relacionado ao treinamento nos meios internos e externos que venha, ou seja, impactar aonde você esteja, na sua empresa, na sua escola, na sua instituição, ou seja, no teu grupo funcional orgânico relacionado a essas telas socioculturais digitais e esses parâmetros e demandas que são precisas entre uma técnica, uma forma de falar, uma expressão, ou seja, o meio necessário, como eu coloquei, aonde há uma necessidade, há um compromisso. Aonde há um compromisso, ou seja, vai haver uma representatividade. Vai haver produções pragmáticas, programáticas, mas que devemos lembrar que a medida, ela relaciona a educação. A medida relaciona a avaliação. Embora a medida é uma complexidade, eu avaliar uma medida de uma pressão arterial, eu avaliar uma medida de um estoque, avaliar uma medida de uma pessoa, medida fica um campo criterioso, peculiar e particular. Agora, medidas fica já algo complexo. Vou medir hoje, ok? Mas amanhã, depois da manhã, 3 dias, 4 dias, possa haver o quê? Algo diferenciado nos campos diários. Então nós temos que adquirir esse sentido ligado aos nossos sentidos. Adquirir esse sentido aos nossos sentidos, que nós temos que ter uma percepção a si mesmo, a nossa imagem corporal. Embora há produções de conhecimento, há quantificações, há qualificações, há uma praxeologia, praxomática, axiológica, que é indispensável ligar, ou seja, um juízo de valor que coloca o que um contexto de base e estrutura, que a maioria das vezes, para alguns, nós não temos, mas já como respeitamos eles próprios, quando falam que nós não temos,
já é um juízo de valor de que a minha própria consciência vai ter uma opinião ligada ao campo axiológico de uma concepção de uma consciência moral, para não haver o quê? Impactos de guerras, violências, que é difícil e complexo pela ira e pelas mediações que o fogo e que acontece entre os meios elementares ligados ao ódio, à ira, esse fogo que acende, ou seja, essa chama que acende entre a compreensão e não ser compreendido. E o não ser compreendido e haver compreensão entre os outros, pode haver o quê? Uma explosão de aversibilidades que ocorrem. Ok? Essas aversibilidades são questões ligadas não em inversibilidade, hein? Inversos, juízos inversos, mas pode haver o que? Uma aversibilidade ligado a alguns panoramas, ligado ao próprio corpo, e essas questões de ferramentas, como o cérebro, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular e outros sistemas, mas que não venha estar isolado do próprio corpo. E o próprio corpo venha nos colocar gerenciamento propriamente, somente, não só numa questão muscular, porque o músculo também nos mostra que através do seu próprio corpo há um reflexo de treinamento. Houve uma permanência e houve uma lógica também de sobrevivência. Querendo ou não, então há uma compreensão ligada ao treinamento, que há uma racionalidade. E essa racionalidade vai ter uma base, uma estrutura, uma carga acentuada, uma carga conceituada, reguladora nas propostas metodológicas que venham a viabilizar consecuções relacionadas às propostas curriculares históricas que nós podemos a cada dia pegar como emenda, ou seja, e fazermos, ou seja, algo que possa ser diferente aonde estamos, nessas precisões, organizações, reorganizações, preparações, aí que venha classificar a preparação específica, competitiva, transitória e que permeia diante de objetivos e metas a serem alcançados, ok? Então, um programa de ensino e aprendizado, um programa de treinamento, ele está inserido no campo didático pedagógico e pedagógico didático, porque didático já relaciona o conceito de motricidade. Pedagógico também conceitua a arte de ensinar, a autoridade de ensinar, que é ligada a magistrado, e magistrado vai denominar magistério. E esses interesses múltiplos que relacionam o corpo e a própria sociedade vai ver o quê? Uma sociopatia ou algo societário. Ou seja, quando falamos empatia, algumas questões que ocorrem entre as palavras, como o Russell colocou, um tema muito polêmico ali, que ele coloca desafiador entre os feiticeiros e feiticeiras lá, hein? É lógico, por que ele colocou esse tema? Você tem que ler o autor, porque se você olhar até um dicionário de filosofia, você vai entender ele rapidamente. Em anexo, adjunto. É lógico, não vai generalizar, vai falar lá sobre que a palavra ela tem um impacto tão grande, uma potência tão grande, que, ao meu ver, eu falo que ela é de contração rápida. Ela, ao meu ver, ela é de fibra de contração rápida, e tem as questões de fibras, tem a vermelha, tem a branca, que ela é tão esplêndida que ela, daqui a pouco você fala uma coisa que a pessoa vai entender outra, que vai entender outra coisa, e vai haver impactos tão grandes, interplanetários, ou comunitários, ou municipais, ou estaduais, federais, ou seja, internacionais. Nos coloca solicitações ligadas à nossa própria satisfação. Então, muitas vezes, o próprio rei, como eu falei, ele fica escondido, analisando o que você vai falar para depois cortar suas asas. Um Red Bull tem asas. Então, ou seja, são fatores ligados a divisões, sequências que são ligadas ao próprio treinamento. E essas respectivas avaliações nos colocam diversas maneiras, áreas ligadas, diversas áreas. Esta é a preocupação nossa. Nós colocamos especificações aqui, temas que você possa entender ligados aos conteúdos criados e aos conteúdos estudados, ligados às grades curriculares. Eu já coloquei entre um progresso de aquisição ligado, ou seja, as formas interdisciplinar que são parecidas com o que nós passamos diante de faculdades. Primeiro período, 6 meses. Segundo período, mais 6 meses, 12 meses, 1 ano.
terceiro período, mais 6 meses, aí depois mais quarto período, aí você vai somando 6, mais 6, mais 6, mais 6,